Amigos queridos, bom dia. Que todos nós possamos nesta manhã regozijar alegria, vibrações de paz, de harmonia, lembrando a cada um de que nós estamos amparados pelo amor de Jesus. Hoje nós vamos ler as Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo, o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo? Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse ao reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezar os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que eles podem ocultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos do mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós te pedimos, agasalhe todos nós nas vibrações perenes do seu Espírito. Ampare os enfermos nos hospitais, nas casas de repouso, sustente os nossos familiares, nossos amigos, que pedem as nossas preces para que todos sejam amparados. E é em seu nome, Jesus, sob as bênçãos do seu amor, é que nós iniciamos o Evangelho desta manhã. Se conosco, Jesus. Queridos amigos, essa lição de hoje, uma realeza terrestre que os Espíritos nos trazem, merece nosso respeito a este Espírito que, com tanta lucidez, nos chama a atenção para que a gente possa
dar um sentido diferente em nossa vida, em relação especialmente aos sentimentos que nós temos agasalhado em nosso pensamento, como o orgulho, a vaidade, essa soberania, essa pretensão que temos de achar que somos melhores do que o outro. E aí, essa rainha da França, ela mostra com uma clareza, né, quando a chegada dela no mundo espiritual e que trouxe eu comigo da minha realeza terrena. Nada. Esse que é o grande vazio, que o espírito não percebe, porque o seu tempo está inteiramente voltado para as questões do mundo, do poder, da riqueza, do luxo, da posição social. Hoje nós temos visto, né, quanto as pessoas estão procurando recursos para para beleza, para manutenção do corpo e sem fazer a plástica dos pensamentos, que precisariam tanto ser modificados para que pudesse compreender o verdadeiro papel do espírito quando ele assume uma programação reencarnatória. E essa rainha, ele diz: como julguei que penetrasse no reino dos céus, achando que ela ia chegar com todas as suas regalias, com todo o seu mando, com todo o seu poder. E ela fala: que desilusão, porque quando chega lá, ela vai ver que a posição social do homem é muito diferente da posição espiritual de cada um de nós. E ela vê que ela teve uma grande decepção e que ela havia desprezado aqueles que não tinham sangue nobre. Que sangue é esse, amigos? Que sangue é esse? Que o que corre no sangue de um corpo corre no sangue, o sangue do outro corpo? Tanto é que quando precisamos de uma transfusão sanguínea, não pergunta se é nobre, se é proletário, se é mendigo. Quem somos? Então, nós podemos entender que os nossos pensamentos têm sido convidados a modificar. E ela ainda mostra isso, ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Quanto luxo, quanto dinheiro para as festas, festas que correm dinheiro que assustadoramente. E nós perguntamos: que festa é esta que não nos traz a alegria que vai perdurar em nós? Então, vocês poderiam me perguntar: então não é justo que a gente comemore um aniversário familiar? É justo, em família, entre amigos, mas na simplicidade, sem a ostentação das aparências que vão fazer o distanciamento daquele que muitas vezes trabalhou horas, tempos conosco e nem sequer foi convidado a participar daqueles momentos em que nós nos colocamos numa posição de superioridade. Então, nós precisamos ver, quando Jesus nos diz que o reino dele não era deste mundo, é preciso entender como nós vamos conquistar o reino de Deus. E nós sabemos que esse reino de Deus, ele não é conquistado com flores, mas às vezes tirando os espinhos do caminho das nossas ilusões. Então, a luta é enorme e nós vamos ver que os próprios espíritos declaram essa situação, como eles chegam no mundo espiritual, como nós acabamos de ver dessa rainha da França. Mas eu gostaria de mostrar para vocês uma questão que a gente nunca pensa, né? Mas o quanto é importante a gente analisar a vida de cada um de nós. Porque as causas dos nossos tormentos é justamente pelos nossos sentimentos exagerados
do orgulho e do egoísmo. Então, nós vamos ver que cada um de nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo, o que constitui em nós essas tristezas, esses conflitos. E nós vamos ver que hoje esse vazio que muitas vezes está em nós e parece que tem uma expressão muito grande, ele vem atormentando cada um de nós. Por quê? Porque é o resultado daquilo que o egoísmo promove. O egoísmo, ele traz uma alegria na terra para aqueles que o alimentam, que são orgulhosos. Ele nem, ele nem percebe, mas ele cria dentro dele os patógenos, que são larvas mentais, que André Luiz nos mostra que são, para nós, verdadeiros sofrimentos, na grande diferença que existe, amigos, existente entre a moral divina e a moral humana. Então, nós vamos ver que todos nós precisamos trabalhar dentro desse olhar em que nós precisamos compreender que a moral divina, ela aceita todo o arrependimento, todas as faltas nossas, quando nós começamos a reparar e corrigir, mas a moral humana, ela rejeita, porque ela rejeita todos os conselhos, todas as mudanças. Por quê? Porque elas são soberanas, são maiores. Então, nós estamos no momento, amigos, de refletir e procurar no arrependimento tudo aquilo que nós já fizemos. O arrependimento, ele não dá uma carta de alforria para nós, mas ele é um passo, onde nós vamos ver muitas vezes que as nossas máscaras que nós tínhamos para com o outro, os nossos sorrisos, nosso luxo, nossa vaidade, não condiz mais com a vida de um espírito espírita que compreendeu a sua vida futura e a sua imortalidade. Então, nós temos no mundo espiritual espíritos de toda sorte, e nem sempre nós compreendemos o que nós realmente viemos fazer. Então, nós precisamos entender que todos nós que estamos encarnados precisamos ter um olhar sobre a nossa imortalidade, porque quando chegarmos do outro lado do mundo, como desencarnados, nós vamos entrar em contato conosco mesmo. E o que causa a maior facilidade da educação moral dos desencarnados e dos encarnados? O que causa quando eu tenho uma facilidade para me educar, educar moralmente? Enquanto eu estou encarnado e para os desencarnados, e o Espiritismo vai nos mostrar que quando nós estamos encarnados, nós estamos tendo a oportunidade para corrigir mais rápido todas as influências desses conselhos inúteis, desses pensamentos que nada acrescenta, mas quando nós estamos em relação com o encarnado e o desencarnado, nós vamos ver os processos da obsessão, da perseguição, de tudo aquilo que nós, enquanto estamos encarnados, não valorizamos, não nos situamos como uma situação que merece o respeito, que merece aquela consideração, e é isso que nós estamos vendo o que aconteceu com a rainha de França. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para entender o que é o ter na vida de todos nós. Ter luxo, ter poder, ter amigos que são do mesmo nível de pensamentos que nos cobra a grande elite, o grande reinado, que ainda trazemos em nós.
E a reencarnação vai nos mostrar outra situação. Eu vou pedir licença para ler aqui um pequeno diálogo de um espírito que Francisco Riquer, que está no livro Céu e Inferno, e que ele era uma pessoa rica, mas ele era avarento, e ele falece, ele desencarna, e chega no mundo espiritual, ele tem grandes dificuldades. Então, que pretendeis de nós? O dinheiro do qual se apossaram? Essa é uma pergunta que foi feita para ele numa reunião mediúnica, e Kardec coloca aqui, e a resposta: o dinheiro do qual me apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencesse. Fazei com que haja justiça, já que a mim não ouvem, e não quero presenciar essas infâmias. Dizem que eu era usurário e guardaram-me o dinheiro. Por que não me querem restituir? Acharão que foi mal ganho? E aí aquela pessoa que estava na reunião perguntou: mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de espiardes a usura desta última. E a resposta do Espírito: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. E aí pergunta para ele: sofreis? Oh, sim, sofro piores torturas que as das mais cruéis enfermidade, pois é minha alma quem as padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivos de escândalo. Tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz que me auxilia a sair dessa situação deplorável. Nós muitas vezes esquecemos, né, que muitos de nossos sofrimentos se faz pelo apego, pela avareza. É isso que Rainha de França está nos mostrando. E nós precisamos sair desse apego. E por isso que nós não somos mesmo proprietários de nada, mas sim somos usufrutuar do bem que fizemos com aquilo que nós recebemos. Porque todos nós, diante de Deus, somos seus filhos. Nós, nesse instante, pedimos a Jesus que esse ensinamento fique mais claro no pensamento de todos nós, especialmente no papel do egoísmo e da avareza, e que a bondade excelsa de Jesus nos fortaleça. E nessa hora do passe, possamos receber as dádivas da espiritualidade, atuando nesses pensamentos do apego, para que nós possamos sentirmos fortalecidos enquanto estamos a caminho. Senhor, que a nossa água seja fluidificada e que as bênçãos divinas multiplique para todos nós. E que nesta manhã as nossas preces também sejam direcionadas àqueles que sofrem, que vivem próximos de cada um de nós, pelo apego, pela posse, que ainda não compreenderam o que é a vida, que ora se encontram, que é a sua própria imortalidade. Pedimos a Jesus que nos agasalhe e que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec alcance todos os corações. Que Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.